Olá, eu sou a doutora Damaris Foltran, tenho pós-graduação em ortodontia e hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre quanto tempo dura um tratamento ortodôntico. Vamos lá? Bom, quanto tempo vai demorar um tratamento ortodôntico depende de muitos fatores. Um dos fatores é a gravidade da mordida, né? Então, um paciente que eu chamo de classe 1, o que é classe 1? É um paciente que tem a mordida correta, que teve o crescimento da maxila e da mandíbula de forma harmônica e ele tá vindo no consultório para corrigir um espaço entre os dentes, que a gente chama de diastema, ou um apinhamento que a gente chama, que as pessoas usam o termo dente encavalado, né? Esses tratamentos são rápidos, porque o paciente tem a mordida correta, o crescimento da maxila e da mandíbula tá harmônico. Ele tem o canino superior, quando ele morde, atrás do inferior. Ele tem uma mordida correta, ele só veio corrigir uma abertura, um dente com apinhamento, que as pessoas falam encavalado. Então, esse tipo de tratamento é um tratamento rápido, tá? Os pacientes classe 2 e classe 3, que seriam aqueles pacientes que tiveram um crescimento maxilar maior do que o mandibular, que seria o classe 2, ou um paciente classe 3, que teve um crescimento mandibular maior que o maxilar, né? Por exemplo, um classe 2, o canino superior, ele tá na frente do canino inferior. Então, o correto é o canino superior na mordida tá atrás do inferior. Esses pacientes classe 2 e classe 3, nós temos que corrigir, se for uma criança, esse crescimento, se for uma criança ou adulto, colocar esse paciente numa oclusão correta e aí partir para um nivelamento e um alinhamento desses dentes. Então, o que eu falo? Que sempre um paciente classe 2 e classe 3, o tratamento é sempre mais demorado do que um paciente classe 1, né? Mordida aberta, né? Também demora um pouquinho, que a gente tem que corrigir a mordida aberta, que seria aqueles pacientes que chupam o dedo ou chupeta há muito tempo, e aí quando eles mordem, fica aquele espaço entre os dentes da frente. Então precisa fazer essa correção, depois alinhamento, nivelamento, então vai demorar mais um pouquinho. Mordida cruzada, primeiro a gente descruza a mordida, então também demora um pouquinho mais. Tempo de tratamento. Um paciente classe 1, por exemplo, eu dou em torno aí de 8 meses, 1 ano de tratamento. Lógico, depende. Se tiver muito dente para apinhar com apinhamento, se a gente tiver que alinhar 3, 4 dentes, é mais demorado do que um, né? Então, a gente coloca aí 1 ano, mais ou menos, uma média de tempo de um tratamento de classe 1. Um tratamento de classe 2, 3, a gente sempre dá uma média de 2 anos. Tem paciente que vai 2 anos e meio, outros um pouquinho menos. A média é sempre essa. O que eu falo para o paciente é que ele tem que ver resultado e não se preocupar com o tempo. Se o paciente estiver vendo o resultado, ele usa o aparelho 10 anos. Agora, o paciente que fica incomodado é aquele paciente que usa o aparelho 1 ano, 1 ano e meio e não vê resultado, tá? Eu tenho pacientes que usam o aparelho às vezes 3 anos, mas eles nem me perguntam quanto tempo vai demorar, quanto tempo para acabar. Porque eles estão vendo tanto resultado que eles ficam com o aparelho, eles gostam de ficar com o aparelho. Então, se preocupem em ver resultado. Na ortodontia, o resultado é visível. De você olhar no espelho, você consegue ver que seu sorriso tá mais bonito, tá mais harmônico, tá encaixando melhor, sua mordida tá melhor. Então,
É isso. Outro fator é a idade do paciente. Tem gente que fala, eu vou começar o tratamento do meu filho cedo, então ele vai usar pouco tempo, porque a gente está começando cedo. Não é bem assim. Você começar cedo é a melhor coisa que você faz para essa criança. É ótimo, porque quando você começa um tratamento ortodôntico com 5, 6, 7 anos de idade, você consegue manipular o crescimento dessa criança para ela crescer de uma forma favorável e os dentes encaixam, os dentes só vão encaixando da melhor forma. Você já modelou esse osso dessa criança e os dentes só encaixam na posição correta conforme eles vão nascendo. Mas isso não quer dizer que essa criança vai usar pouco tempo, porque a gente só vai dar alta quando tiver com todos os dentes permanentes na boca. Porque às vezes a criança tá com a oclusão perfeita, só que tem um pré-molar que ainda não nasceu. Se nós demos alta para essa criança antes desse pré-molar nascer e ele nascer girado, tem que montar todo o aparelho novamente para corrigir um dentinho que nasceu torto. Tá? Então, quando acontece isso, às vezes do tratamento tá ótimo e falta só um dente para nascer e aquele dente às vezes está demorando um pouquinho, eu às vezes dou umas férias para o paciente. Então eu falo, olha, eu quero ver você daqui 2 meses, eu quero ver você daqui 3 meses, eu dou essa folga para o paciente, porque aí o tratamento não fica tão cansativo também, tá? Outra coisa que eu queria falar é a técnica, né? A técnica ortodôntica vai influenciar muito no tempo de tratamento. Então, por exemplo, os alinhadores, eles têm uma média de tempo de tratamento de 10 meses, que seriam os aparelhos invisíveis. É muito rápido, eu adoro os alinhadores, né? Então, os alinhadores invisíveis, eles dão, geralmente fica aí, uns 10 meses, 1 ano, tá? Lógico, tem paciente que precisa usar um pouquinho mais de tempo, mas a maioria fica aí entre 10 meses e 1 ano. O aparelho autoligado, em alguns casos ele é mais rápido. O aparelho fixo, depende da técnica, depende da complexidade, pode ser mais rápido ou mais demorado. Então, a técnica que o dentista usa também vai influenciar. Outra coisa é o planejamento do caso. Então, por exemplo, se eu pego uma criança e eu percebo que essa criança precisa expandir maxila, precisa descruzar, ela tá com o dente cruzado, e eu uso um expansor, vai demorar mais esse tratamento do que se eu colocar um disjuntor. Então você vai demorar mais o tratamento? Por que você escolheu o expansor ao invés do disjuntor? Porque o expansor eu vou expandindo lentamente. Se eu peguei essa criança nova, com 6, 7 anos, eu posso expandir essa maxila lentamente, né, até os 10, 12 anos. Então vai ser um tratamento mais confortável para a criança, menos agressivo, do que eu colocar um disjuntor e expandir isso daí em 1 mês e depois segurar mais 3 para formar o osso ali na ráfia palatina. Então, às vezes o planejamento vai interferir. Vai demorar mais? Vai. O expansor vai demorar mais? Vai. Mas essa criança às vezes vai aceitar melhor um expansor, ela vai se acostumar mais, vai ser um tratamento mais tranquilo do que se eu colocar um disjuntor, né? O disjuntor é confortável? É também, mas a gente tem que ver cada paciente como um indivíduo, cada um com as suas particularidades. Eu tenho criança no consultório que se eu colocar um disjuntor é melhor, porque ele já tá com 10, 11 anos e ainda não tem uma abertura da maxila para vir os caninos. Então eu preciso correr com essa abertura da maxila. Eu preciso abrir rápido, porque o canino tá querendo vir e não tem espaço. Então aí eu uso um disjuntor, né?
se vai incomodar mais, menos, chegou na hora de fazer um tratamento rápido, mais agressivo, porque a criança já está numa idade que precisa. Agora, se eu pego uma criança com 7 anos que precisa expandir, por que eu vou pôr um disjuntor? Eu vou expandindo devagarzinho com um expansor. Então tudo isso vai influenciar se vai ser mais rápido ou mais demorado o tratamento, tá? Cada paciente é um paciente, cada paciente se adapta melhor ao tratamento de uma forma. A gente tem que sempre individualizar o tratamento. O que eu faço para Maria, eu não posso fazer para o João. A gente tem que olhar cada paciente como único e usar todo o nosso conhecimento, todas as técnicas que a gente tem para tratar aquele paciente da forma que ele precisa, né? A gente não pode pegar uma técnica e tratar para todo mundo igual. A gente tem que individualizar. Tá? Eu espero que tenha esclarecido um pouquinho sobre tempo de uso de aparelho. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Curta, se inscreva, compartilhe. E é isso. Muito obrigada e até breve.